Eu queria começar o nosso episódio de hoje falando um pouquinho sobre a repercussão com relação à loucura da semana passada, né? Então, na quinta-feira, na última quinta-feira, quando a gente gravou o bate-papo 828, a gente falou aqui um pouquinho sobre o racional ou o irracional por trás das tarifas, né? Como é que as tarifas foram calculadas e tal. Um negócio estranhíssimo, uma conta que não fazia sentido, mas que finalmente foi compreendida, foi detectada. E aí a gente teve, ao longo dos últimos dias, o governo americano meio que tentando mostrar normalidade. Não, tá tudo saindo em segundo plano, era exatamente o que a gente esperava. Então, segundo o governo americano, não são os outros países que estão dizendo isso, segundo o governo dos Estados Unidos, mais de 50 países teriam iniciado conversas para renegociar a tarifa com os Estados Unidos. Veja bem, será que a gente pode mudar alguma coisa e tal? E aí, alguns nomes já foram divulgados, né? Alguns países também já se manifestaram. Taiwan, por exemplo, propôs tarifa zero. Olha, Estados Unidos é livre comércio, você me vende o que você quiser, eu te vendo o que eu quiser também. E mais investimentos nos Estados Unidos. Importante lembrar que Taiwan é um importante produtor de semicondutores, né? Os famosos chips, né? Que são importantes para qualquer coisa que é produzida pela indústria contemporânea. Pelo menos que tem algum tipo de funcionalidade, né, de inteligência, alguma coisa assim. O Netanyahu também disse que, porra, tá maluco, né? Vou ligar pro Trump, o Trump é parça, e vou tentar conseguir a isenção da tarifa de 17%. Então, o Netanyahu também disse que vai falar diretamente com Donald Trump. A Índia, que foi imposta uma tarifa de 26% sobre a Índia, Daniel, disse que não vai retaliar e que está negociando. E a Giorgia Meloni, a gente sabe que a Itália, né, não pode tirar as tarifas ou perdão, colocar uma retaliação, porque está no meio da União Europeia, faz parte da União Europeia, mas prometeu proteger negócios afetados pelas tarifas americanas e vai tentar também ver dentro da União Europeia algum tipo de solução. Mas o fato, Daniel, é que os mercados estão derretendo. Eu sei que você vai falar sobre isso daqui a pouco, talvez seja o grande assunto do dia de hoje. E a gente teve algumas justificativas por parte de integrantes do governo americano. O secretário de Tesouro dos Estados Unidos, por exemplo, que é o Scott Bessent, disse que está tudo correndo em segundo plano, Daniel. Os Estados Unidos estão agora com a máxima alavancagem para negociar. Então, o que eles estão dizendo, Daniel, é que todo esse caos que está sendo criado era exatamente o que o Donald Trump queria. E aí, Daniel Souza, dá para acreditar nisso? Como é que estão os mercados hoje? Me conta, Daniel Souza, como é que foi a sua manhã? Ô, Tanguy, você sabe que os mercados estão enlouquecidos e derretendo desde o final da última semana. Aliás, hoje nós já tivemos o pior dia nos mercados da Ásia do século XXI, e o governo americano tenta passar uma certa normalidade, né, Tanguy? Como você muito bem colocou, o secretário do Tesouro, que seria o equivalente ao ministro da Fazenda dos Estados Unidos, o Scott Bessent, disse nesse domingo o seguinte, abre aspas, não vejo razão para termos que precificar uma recessão, fecha aspas. Ele disse isso numa entrevista à NBC. Só tem um problema, o próprio Trump levantou essa possibilidade há algumas semanas, mas ele tenta mostrar normalidade, ele tenta mostrar que, olha, estamos fazendo aquilo que sempre pensamos, sempre projetamos e sempre planejamos. É claro que ganha força a hipótese, Tanguy, ao afirmar, né, que mais de 50 países ligaram para a administração americana para tentar negociar, etc., que o Trump, na prática, está repetindo o que sempre fez, né? Você coloca ali o bode na sala, você radicaliza na negociação como forma de extrair acordos melhores, só que dessa vez ele teve que dobrar a aposta, triplicar a aposta, quadruplicar a aposta, colocando tarifas sobre praticamente todos os países do mundo, com algumas poucas exceções. E ao fazer isso, ele estaria almejando enormes, gigantescos benefícios para os Estados Unidos, para depois, em algum grau, recuar. O problema é que quando você faz isso nessa magnitude, você pode desorganizar a economia mundial de forma muito séria. Aliás, é isso que está sendo precificado ao longo dos últimos dias. Você está observando um nível de incerteza altíssimo.
Muito pior do que um projeto ruim é a incerteza, em termos econômicos. A incerteza é mortal. Recessão é ruim? Claro, recessão é um problema, recessão é algo que você não gostaria de enfrentar, mas se você soubesse o tamanho da recessão, a intensidade dela, quanto tempo ela demoraria, etc., você se prepara, administra e reprecifica. Mas o que a gente está vendo nos Estados Unidos não é isso. O que a gente está vendo nos Estados Unidos é realmente um governo que está, de alguma maneira, tentando jogar o caos na economia americana e na economia mundial com o objetivo de obter vantagens. Mas quando você joga a economia do caos, você afeta a própria economia dos Estados Unidos. Eu queria só destacar também um aspecto que me parece muito importante. Você falou de países que não retaliaram, né? Você falou da Índia, você falou de Israel, Taiwan, mas teve um país que retalhou na hora, né? Que retalhou na própria sexta-feira, que foi a China. A China anunciou na sexta-feira que iria retalhar em 34%. Os Estados Unidos estão me tarifando em 34%, 34% nos Estados Unidos também. Isso gerou um pânico generalizado na economia internacional por uma razão simples. Estados Unidos e China sozinhos são mais de 40% do PIB mundial. Quer dizer, a gente está falando de quase metade do PIB mundial. Isso não é pouca coisa, quer dizer, quando as duas principais economias do planeta entram numa guerra campal de tarifas, o mundo vai sofrer e vai sofrer muito. Né? O ministro das Finanças da China disse que a nova taxa de 34% passa a valer a partir de quinta-feira, dia 10. E aí aquela coisa absolutamente insana, é uma tarifa linear de 34%. Isto é insano, isso não faz nenhum sentido. Quer dizer, produtos que são importantes no comércio, eventualmente você quer uma tarifa bem baixinha porque eles continuam entrando, porque você não produz nem nunca produzirá. Não faz sentido isso, quer dizer, e aí a China entra um pouco dentro dessa insanidade, e teve um outro detalhe que também chamou a atenção, o governo chinês também anunciou que vai impor controles sobre a exportação de metais de terras raras para os Estados Unidos. Aí a gente está falando de metais como samário, térbio, disprósio, lutécio, escândio, ítrio, que são metais estratégicos para você produzir produtos de alta complexidade tecnológica que teriam as suas exportações restringidas pelos chineses em direção aos Estados Unidos. Tanguy, é muito insano o que está acontecendo. Você acreditar que você pode internalizar nos Estados Unidos segmentos produtivos que têm uma margem de lucro pequena, é o caso do setor siderúrgico, ou setores sobreofertados, que é o caso do setor automobilístico, não faz sentido. Você quer internalizar semicondutores, até dá, porque semicondutores têm uma margem alta e tal, é algo que pode ser planejado e internalizado, é estratégico, tá vulnerável a riscos geopolíticos. Agora, aço, automóvel, uma série de produtos que você compra de parceiros importantes, aliados importantes, é algo que traz muita dificuldade para que a gente possa explicar qual é a racionalidade de movimentos como esse, a não ser o caos e Donald Trump sendo Donald Trump tentando extrair os melhores acordos possíveis, mesmo que isso signifique colocar a economia mundial no ambiente em que está. E aí, Daniel, eu queria te ouvir sobre uma outra coisa que me chamou muita atenção também, que foi ao longo dos últimos dias, uma certa tentativa de mostrar que tudo estava correndo segundo plano. Faz parte, né, da estratégia do governo americano, mas a primeira delas que me divertiu muito foi o secretário de Comércio, Howard Lutnick, dizendo que, olha, o pessoal fez aí meme com os pinguins e tal, mas era só uma forma, Daniel Souza, aquela tarifação sobre as ilhas McDonald, que não tem nenhum ser humano vivendo lá, segundo ele, era uma forma de evitar a triangulação. Né? Então, se a Austrália, por exemplo, quiser pegar os seus produtos, mandar para ilhas McDonald's, sabe sei lá como, e de lá vender para os Estados Unidos, tem que ter uma tarifa lá também. Curioso é que na última versão eles tiraram as ilhas McDonald's, ou seja, não para de pé. Outra coisa que me chamou a atenção, e essa realmente eu queria te ouvir, é que o secretário de Comércio, né, o mesmo, aliás, o Howard Lutnick, disse que as tarifas podem durar dias ou semanas. Aí, Daniel, aí eu não sei mais o que fazer, porque você faz um auê desse. O mundo todo se prepara para essas tarifas, os mercados caem e tal, e segundo o secretário de Comércio, não sou eu que estou dizendo, não é você, é o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, que disse que as tarifas podem durar dias ou semanas. E a outra é que o Trump disse, ele sugeriu,
que essa queda dos mercados ela pode ter sido intencional para forçar o Fed a derrubar as taxas de juros. Na minha cabeça, Daniel, e aí, mais uma vez, você é um cara que entende um pouco mais de economia que eu, quando você cria uma crise como essa, a tendência é o Fed subir os juros, né? Porque você, na verdade, gera tanta incerteza que isso pode gerar uma série de desajustes e, portanto, a tendência é os juros mais subirem do que caírem. Tá certo esse raciocínio, Daniel? Vamos por partes, Tanguy. A primeira parte que você colocou é a justificativa do governo americano para colocar aquelas ilhas australianas que só tem pinguins. Isso não faz nenhum sentido. Essa argumentação não é verdadeira. Eles perceberam a lambança que fizeram, tanto que removeram essas ilhas justamente da tarifação dos Estados Unidos, até porque as ilhas fazem parte da Austrália. Então, se você está tarifando a Austrália, na prática essas ilhas também estariam sendo tarifadas. Isso impede qualquer tipo de triangulação. Uma outra coisa para provar que esse argumento não é verdadeiro é que as Ilhas Reunião, que fazem parte da França, foram tarifadas com tarifas diferentes da França, o que incentivaria a triangulação. Se você tivesse tomado o mínimo de cuidado, você teria tarifado as Ilhas Reunião com a mesma tarifa da França, ou teria dito o óbvio que as Ilhas Reunião fazem parte da França e, consequentemente, estão sujeitas às francesas. Então, não é verdade o que está acontecendo, esse tipo de justificativa oferecida pelo governo americano. A outra questão é em relação ao Fed. A posição do Fed depende, né? Porque se você tem aí uma grave recessão e essa grave recessão baixa a inflação, o Fed pode reduzir a taxa de juros. Entretanto, pode ser que essas tarifas elevadíssimas aumentem a inflação e, consequentemente, o Fed seja obrigado a aumentar as taxas de juros, tanto que o Fed certamente vai tomar muito cuidado para direcionar qual é a próxima decisão de política monetária em função do que está acontecendo. Agora, Tanguy, de novo, não faz sentido esse argumento. Quer dizer, você coloca o país em recessão para baixar a taxa de juros? É isso? Quer dizer, uma das formas de suspender a medicação de um enfermo é matá-lo, realmente. Ah, nossa, agora eu não estou tendo mais que dar medicação para o enfermo, porque os juros é uma medicação, porque matei o enfermo, ou então porque agravei o quadro clínico dele. Que argumento é esse? Quer dizer, o tempo todo o governo americano, me parece, tentando criar justificativas a posteriori para consequências das decisões que foram tomadas por eles de forma atabalhoada, pouco planejada, e acho que não há mais nenhuma dúvida em dizer que são decisões atabalhoadas e pouco planejadas. Antes poderia haver algum tipo de cuidado ao fazer essa afirmativa, não há mais essa necessidade. É um governo americano que está negociando como se estivesse gerenciando uma quitanda, com todo respeito às quitandas, né? Você está tentando espremer os seus fornecedores do restaurante. E não é assim que se gere a maior economia do planeta. Isso vai trazer consequências de longo prazo. Isso está trazendo um nível de incerteza na economia mundial de grandes proporções. E isso já começa a ser mensurado em pesquisa, Tanguy. A gente tem aqui uma pesquisa que foi realizada pela YouGov, que revelou que mais da metade dos americanos adultos acredita que a política tarifária do presidente Trump deve ser prejudicial aos americanos. 57% dos entrevistados acham que as tarifas vão prejudicar o médio. Apenas 19% acreditam que vão ajudar, 4% afirmam que não teriam efeito algum e o restante não sabem ou não têm certeza. Então, as pessoas entendem, as pessoas não são burras, elas percebem que isso vai desorganizar a economia e vai afetar a vida delas. O iPhone vai ficar mais caro, a roupa vai ficar mais cara, o carro vai ficar mais caro, a não ser que o Trump, milagrosamente, daqui a alguns dias, desfaça todas as tarifas. Mas o que está acontecendo é que a gente observa que, mesmo que você desfaça, alguns efeitos permanecerão. E o descrédito do governo americano vai ser tremendo. Portanto, quando a gente olha para um cenário como esse, é um cenário muito, muito preocupante que a gente está vendo na economia americana. Isso está trazendo consequências para a economia mundial. Existe uma chance real da economia americana mergulhar no quadro recessivo. Existe uma chance real da economia mundial desacelerar de maneira muito forte, porque o comércio sempre foi uma alavanca importante do crescimento mundial ao longo dos últimos 20 anos.
e quando nós temos uma guerra campal, uma guerra aberta entre os Estados Unidos e a China, que representam mais de 40% do PIB do planeta, o efeito final não tem como ser bom. Aliás, o JP Morgan, por exemplo, já emitiu uma projeção, né, dizendo que a perspectiva era de crescimento do PIB americano, né, ao longo do próximo ano, de 1,3%, e agora já fala em uma retração de 0,3%. E também uma elevação do desemprego. Então, já estão começando a colocar em números, né, Daniel? Qual é o impacto que isso pode trazer? Em termos de comércio global, que, como você sempre diz, foi ao longo das últimas décadas um dos principais elementos de crescimento da economia mundial, né? Cresce mais quem faz mais comércio, já está se falando uma retração de US$ 1 trilhão ao longo do próximo ano, com as tarifas e eventuais retaliações, que ainda não estão claras quais vão ser. As retaliações ainda estão sendo pensadas, imaginadas, estruturadas, só quem se antecipou foi certamente a retaliação mais grave de todos, né, que é a chinesa. Né? Então a gente está falando sobre dois países que fazem um comércio gigantesco. A China é a terceira maior parceira comercial dos Estados Unidos, atrás de Canadá e México, aí por motivos óbvios, né? São dois países muito próximos, fazem fronteira, enfim, tem um acordo de livre comércio e tudo, mas a China é um parceiro gigantesco, então é um eixo comercial muito importante para o mundo todo, né? O mundo todo acaba lidando com esse eixo comercial, portanto, uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, Daniel, eu não sei se isso foi colocado em números ainda, mas o impacto que isso pode ter para o comércio global é um negócio meio inacreditável, né? Esse aspecto é super importante, porque, como você mencionou no início do nosso episódio, Tanguy, Israel resolveu não retaliar. Na boa, não tem nenhuma relevância isso para a economia mundial. O impacto é nenhum se Israel retalia ou não retalia, ou é um impacto minúsculo, muito pequeno. Então você acaba realmente focando na retaliação chinesa. A retaliação chinesa é o que interessa. E os chineses me parecem muito focados em endurecer o relacionamento com os Estados Unidos. E claro, é algo que a gente sempre fala aqui no Petit Jornal. Ao longo das últimas décadas, os americanos criaram um modelo onde, sim, eles eram deficitários comercialmente, mas eles eram superavitários em serviços, eles recebiam remessas de lucros das empresas americanas que operavam no exterior, eles recebiam capitais de todos os endinheirados do mundo que mandavam suas fortunas para a Praça de Nova York, e, consequentemente, o dinheiro ficava ali girando no mercado financeiro local, e dessa maneira os americanos acabavam sendo bastante beneficiados. O dólar se torna moeda hegemônica, o dólar se mantém como moeda hegemônica, moeda franca do sistema internacional, e agora o Donald Trump resolveu que vai rasgar tudo isso para conseguir algumas pequenas melhoras, né, em alguns acordos comerciais com alguns países. Isso é algo que não fecha. Do ponto de vista econômico, na a conta verdade, não fecha. Um dos indicadores, né? Porque claramente ele está focado em diminuir o déficit americano, né? O déficit comercial, o comércio de bens, aliás, você deixando inclusive de lado qualquer tipo de balança relacionada a serviços, você coloca apenas os bens no centro do cálculo, e você faz com que todos os outros aspectos da economia girem em torno dessa tentativa de diminuir o déficit do comércio de bens. Então é aquela coisa, né, Daniel? Você tenta tratar um sintoma, mesmo que você tenha que derrubar todos os outros sintomas de um determinado paciente, né? O impacto que isso pode trazer para os Estados Unidos é gigantesco e acabar levando uma boa parte da economia mundial consigo. E tudo bem você ser deficitário comercialmente, você, os Estados Unidos, porque você não é capaz de produzir, Tanguy, internamente tudo que você consome de bens, de mercadorias. Porque você tem um padrão de consumo gigantesco, você realmente tem uma capacidade de consumo imensa, incomparável com outros países, e diante disso você precisa ser deficitário comercialmente com alguns países, eventualmente muitos países, e tudo bem. Você pode ser deficitário, inclusive, com produtos de baixo valor agregado ou de baixa margem. Não faz nenhum sentido os Estados Unidos quererem ser superavitários na indústria automobilística, ou então na indústria de aço. Não faz sentido. Aço é um investimento de longo prazo de maturação. Aço tem excesso de oferta no mercado internacional. Aço tem uma margem baixa. Não é um produto de alta margem. E aí você, quando tenta forçar empresas estrangeiras ou americanas a trazerem suas plantas de volta para os Estados Unidos, elas não vão trazer, porque é uma decisão que pode destruir a empresa, se for tomada de forma atabalhoada. Quem é o operário que vai trabalhar nos Estados Unidos nesse setor? Aliás, seriam pouquíssimos operários. É algo que é de difícil compreensão. Agora, se você está focado
apenas no curtíssimo prazo, você, Donald Trump, está focado apenas nas eleições primárias, está focado em oferecer respostas rápidas, está focado no show, né? Olha, aqui eu estou colocando o operário americano em primeiro lugar, etc. Estou lutando contra tudo e contra todos. Tudo bem. O grande problema é que as pesquisas começam a aferir que isso não está colando, que as pessoas não são idiotas e que elas vão perceber o efeito desse tipo de lambança sobre a vida delas.